Bom, pessoal, vamos então ver algumas aplicações práticas então disso que a gente comentou anteriormente, né, sobre relação de transmissão, né? Vocês vão ver como é fácil você calcular a rotação ou torque de uma polia num sistema de transmissão a partir dos dados básicos aí que são dados para vocês. Depois desses exercícios, eu acho que vocês nunca mais vão andar de bicicleta com o mesmo olhar, né? Vocês vão entender claramente a relação entre os diâmetros das engrenagens ali da bicicleta, né? Quem tem bicicleta de marcha vai se deliciar mais ainda, tá bom? Então vamos ver como é que funciona isso. Bom, antes de mais nada, né, precisa estar muito forte em vocês, muito sedimentado para vocês, essa relação entre velocidade e torque em função do diâmetro da polia, né? Então assim, ó, quanto menor o diâmetro da polia numa relação de transmissão, menor vai ser a velocidade angular, né? Também, quanto maior o diâmetro da polia, menor vai ser a frequência de rotação, né? Por outro lado, quanto maior o diâmetro da polia, maior vai ser o torque, né? Então, no sistema de transmissão, é uma troca entre velocidade e torque, tá bom? E essa aqui é a expressãozinha que vai me dar claramente essas relações de proporcionalidade aí, né? Às vezes é diretamente proporcional, como no caso do diâmetro e do torque. Às vezes é inversamente proporcional, como a relação entre o diâmetro e a rotação, ou entre o diâmetro e a velocidade angular. Tá bom? Se vocês tiverem internalizado esses conceitos, vai ser fácil saber o que é, né? Se o 2 vai estar embaixo ou se o 2 vai estar em cima. Tá bom? Então vamos ver alguns exemplos práticos. Então no primeiro exercício, né, a gente tem um sistema de transmissão por correia, né, que tem uma polia motora, né, que eu já estou definindo que é essa polia 1 aqui, ó, com o diâmetro de 120 milímetros, e a rotação 1720 RPM, rotações por minuto, né. Essa motorização é proporcionada por um motor, né, um motor elétrico, por exemplo, com a potência de 5.500 watts, tá, que é a unidade do sistema SI, internacional. A polia movida, que é essa maior, né, tem um diâmetro de 300 milímetros. E aí, com base nessas informações aqui, ó, eu peço o seguinte. Primeiro, qual é a relação de transmissão, né, desse sistema de transmissão por correia? Segundo, a rotação dessa polia movida. Qual que é a velocidade angular das duas polias? E qual que é o torque na polia motora e na polia movida? Vocês vão ver como é simples resolver isso, gente. Então, como sempre, né, primeiramente os dados, né, que são dados do problema, as questões, né, explicitadas aqui, e as equações que a gente tem disponíveis ali. Essa daqui, então, são as equações de proporcionalidade que dá a relação de transmissão. A gente sabe que a velocidade angular é 2π vezes a frequência, né? E aí lembrando sempre que esse F, frequência, é a mesma coisa que frequência de rotação, tá? E a potência é dada como torque vezes velocidade angular. Tá? Como é que a gente resolve isso? Então assim, ó, primeiramente, né, então vamos calcular, né, a relação de transmissão desse sistema aí polia-correia, né? Então sempre por uma convenção e para facilitar nosso raciocínio, gente, né, vamos chamar do 2, né, como sendo a polia maior, independente se ela é motor ou se ela é movida, né, porque aí a relação de transmissão sempre vai ser positiva, sempre vai ser um número inteiro, né, D2 sobre D1. Facilita a nossa vida, né? Então sempre o 2 vai ser a maior polia, para facilitar nosso raciocínio, tá? Então aqui, nesse caso, então a relação de transmissão é D2 sobre D1, né? D2 é o diâmetro da polia maior, então no caso aqui 300, diâmetro 1, diâmetro da polia menor 120 milímetros. Fazendo essa continha, a gente chega que a relação de transmissão é 2,5, tá? Sabendo disso, né, a gente consegue calcular a rotação da polia movida em RPM.
utilizando essa equação de proporcionalidade aqui, ó, né? Eu sei que a relação de transmissão é o N1 sobre N2. Professor, mas eu nunca vou lembrar qual que é em cima e qual que é embaixo. É só lembrar, gente, o seguinte: quanto maior o diâmetro da polia, né, menor a rotação. Né? Então a gente sabe que é inversamente proporcional. Então se é D2 sobre D1, eu inverto aqui, ó, N1 sobre N2, porque é inversamente proporcional. Se eu sei qual que é o I, né? Então eu mexendo nessa equação, passo o N2 para cima e para baixo, N2 é N1 sobre I, sei o valor da rotação 1, que é dado do problema, 1720 RPM, sei qual é a relação de transmissão que eu calculei anteriormente, só fazer as contas, eu tenho que a rotação na polia 2 é 688 rotações por minuto, bom, que é a questão B. Legal, fácil, né, gente? Terceiro, né, eu quero calcular então a velocidade angular das duas polias em radianos por segundo. Né? Então, primeiramente, né, lembrando, importante, eu tenho que converter, né, as unidades de RPM, porque está rotações por minuto, para rotações por segundo, ou seja, para hertz, né, para a gente poder estar fazendo valores em unidades consistentes aí, ó. Então, eu sei que a frequência de rotação, né, em RPM para converter para Hz é só dividir por 60. Né? Então, N1 é 1720, dividido por 60 é 28,67 Hz, convertido então para rotações por segundo. Mesma coisa eu faço, né, com a polia 2. Sei a rotação, divido em RPM, divido por 60, tem as rotações por segundo, ou seja, em Hertz, que dá esse valor aqui. Ó. Legal. Unidades consistentes, agora é só fazer as contas utilizando a expressão da velocidade angular, que eu sei que é 2π vezes a frequência. Né? Tem o valor do F que eu calculei aqui, só substituir na equação. Né? Eu tenho que a velocidade angular da polia motora, que é a polia 1, é 180 radianos por segundo, fazendo essa continha aqui. Ó. Na velocidade angular da polia 2, mesma coisa, muito fácil. Né? Já calculei aqui a frequência de rotação. Né? Só substituir aqui. Né? Eu tenho que a velocidade angular de rotação da polia 2, que é a movida, é 72 radianos por segundo. Tranquilo, gente? E, por último, né, eu quero calcular o torque da polia motora e da polia movida. Né? Eu tenho, então, essa equação aqui que me relaciona o torque com a potência e a velocidade angular. Né? Ok, eu quero achar exatamente o torque, então eu passo a velocidade angular para baixo. Torque é potência dividido pela velocidade angular. A potência é dado do problema, 5.500 watts. Eu tenho velocidade angular 180, já que eu calculei anteriormente, né, que é radianos por segundo, certo? Radianos por segundo. Fazendo essa continha, eu tenho que o torque na polia 1 é 30,6 Newton vezes metro, né, que é a unidade de torque. Tá? Mesma coisa, né, na polia 2. Né? T2 é a potência dividido pela velocidade angular, né, da polia 2. Valor da potência é dado do problema. 72 eu calculei anteriormente. Certo? Só fazendo essa continha eu tenho que o torque da polia 2 é 76,5 Newton vezes metro. Tá? Eu poderia utilizar uma outra equação para calcular isso. Né? A equação aqui da relação de transmissão. Né? Eu tenho o valor da relação de transmissão, já calculei aqui qual é o torque da polia 1, né? É só substituir aqui, eu teria o mesmo valor, 76,5 Newton vezes metro. Tá bom? Bom, pessoal, então o que eu posso concluir, né, a partir dos resultados desse exercício aqui? Ó, né? Então, eu sei que na polia motora, né, eu saí de uma velocidade angular de 180 radianos por segundo e uma rotação de 1720
RPM, né, rotações por minuto, fornecendo um torque de 30,6 Nm. Né, para uma velocidade angular na polia movida de 72 radianos por segundo, uma rotação de 688 RPM e um torque de 76,5 Nm. Então, olhando isso aqui, o que a gente pode chegar à conclusão? Primeiramente, a gente percebe que a rotação caiu, né, de 1720 para 688. Né? Consequentemente, a velocidade angular, né, ela também caiu. Né? A polia movida se movimenta com uma velocidade angular menor do que a polia 1. Né? Por outro lado, né, a gente percebe que o torque aumentou, né? Passou de 30,6 para 76,5. Né? Ou seja, nessa relação aqui de transmissão, ele trocou velocidade por torque de tal maneira que eu reduzi a velocidade aumentando o torque na minha polia movida aqui, ó. Tá bom? Nessa relação de 1 para 2,5 aqui, ó. Tranquilo? Essa é a conclusão que a gente chega com esse exercício. Nesse segundo exercício, nós temos um sistema que é um pouco diferente do anterior, né? Eu tenho uma polia motora com um diâmetro maior, né? E uma polia movida com um diâmetro menor. Então vamos lá. No sistema de transmissão por correia, né, tem uma polia com diâmetro 600 milímetros e rotação de 600 RPM, rotações por minuto, proporcionada por um motor com potência de 4.000 watts, né, que é no sistema SI. A polia movida tem um diâmetro de 100 milímetros, né, e com base nessas informações a gente pede a relação de transmissão, a rotação da polia movida, a velocidade angular nas duas polias e o torque nas duas polias. Né? Ok. Então, como sempre, né, nós colocamos aqui os dados do problema, as questões que são perguntadas e as equações que nós temos aqui. Ó. Né? Legal. Então, vamos lá. Como é que a gente começa o problema? Primeiramente, vamos então calcular a relação de transmissão desse sistema. Lembrando daquela regrinha prática, né, gente? Para facilitar o nosso raciocínio, né, vamos manter, né, a polia D2, né, como sendo a polia de maior diâmetro. A polia de maior diâmetro, então, é a polia motora. Né? Então, isso aqui vai ser a polia 2 e essa aqui vai ser a polia 1. Né? Então, para calcular a relação de transmissão, eu divido o diâmetro da polia maior pelo diâmetro da polia menor, ou seja, 600 milímetros por 100 milímetros, que são os dados do problema. Eu chego que a relação de transmissão, então, é 6. Tá bom? Agora, o segundo passo é calcular a rotação da polia movida em RPM. Né? Lembrando assim, vamos raciocinar. A rotação é inversamente proporcional ao diâmetro, ou seja, quanto maior a rotação, o diâmetro, menor é a rotação. Então, são inversamente proporcionais. Né? Então, eu sei que a minha relação de transmissão é igual ao diâmetro 1 dividido pelo diâmetro 2, inversamente proporcional ao diâmetro. Tá? Se eu sei qual que é o valor da relação de transmissão, né, e sei qual que é o valor da rotação da polia 2, 600 RPM, é só calcular, né, substituir os valores e calcular, eu chego à conclusão que a rotação da polia 1, né, que é a movida, é 3.600 RPM. Tá? Legal. Próximo passo, cálculo da velocidade angular das duas polias. Né? Então, lembrando, primeiramente eu preciso converter para as mesmas unidades consistentes. Né? RPM é rotação por minuto. Né? Então, eu tenho, para poder calcular a velocidade angular em radiano por segundo, eu preciso transformar RPM em rotação por segundo, ou seja, hertz. Então, assim, ó, eu sei que para fazer isso, eu tenho que pegar a rotação em RPM e dividir por 60, né? Eu tenho rotação por segundo, ou seja, hertz. Então, usando essa expressão, 3.600 RPM, que eu calculei na etapa anterior, dividido por 60, tem uma frequência de rotação, então, de 60 Hz para a polia 1, que é a movida. Né?
Para a polia motora, né, eu tenho a rotação, a frequência de rotação N2, 600, que é dado do problema, RPM, dividido por 60, tenho rotações por segundo, ou seja, Hertz. Então, 600 por 60 dá 10 Hz. Agora eu tenho unidades consistentes, posso continuar calculando. Para calcular a velocidade angular, né, eu tenho essa expressão, 2π vezes a frequência de rotação. No caso da velocidade angular da polia 1, né, eu já sei que a frequência é 60 Hz. Só substituir aqui, fazer a continha, eu chego que a velocidade angular da polia 1 é 376,8 radianos por segundo. Na polia 2, que é a motora, né, usando a mesma expressão, calculei aqui já qual é a frequência de rotação, 10 Hz, substituo aqui e eu chego à conclusão que a velocidade angular da polia 2, motora, é 62,8 radianos por segundo. Tranquilo, fácil, né, gente? E vamos por fim, então, calcular os torques das duas polias, né? Para calcular o torque, eu uso essa expressão aqui que relaciona a potência ao torque e a velocidade angular, né? Então, para a polia 1, movida, potência é o torque 1 vezes a velocidade angular da polia 1, passo, né, a velocidade angular para baixo, porque eu quero descobrir exatamente o torque da polia 1. A potência é dado do problema, 4.000 watts, e a velocidade angular da polia 1 foi calculada na etapa anterior, 376,8 radianos por segundo. Fazendo essa continha, chega à conclusão que a torque na polia 1, que é a movida, é de 10,6 Newton vezes metro. Fazendo a mesma coisa para a polia motora, eu substituo os valores. Potência dado do problema, velocidade angular da polia 2, que é a motora, é 62,8, que eu calculei na etapa anterior. Fazendo essa continha, eu chego à conclusão que o torque é 63,6 Newton vezes metro. Poderia ter utilizado a relação de transmissão, né? T2 sobre T1 é igual a I, né? Quero saber T2, é só passar o T1 para cima, T1 vezes I, né? Vezes relação de transmissão. Tem o valor do torque 1, que é 10,6, né? Sei que a relação de transmissão é 6, é só multiplicar, o resultado é o mesmo, né, do outro método anterior ali. Ó. Pode ser por um, pode ser por outro. Tá bom? Então, assim, ó, conclusão que chegamos aqui, né? Resumo dos resultados. Na polia motora, eu parti de uma velocidade de rotação, né, velocidade angular, de 62,8 radianos por segundo e uma rotação de 600 RPM, rotação por minuto, com um torque fornecido de 63,6 Newton vezes metro. Cheguei ao resultado da polia movida, de velocidade angular 376,8 radianos por segundo, uma rotação de 3.600 RPM e um torque de 10,6 Newton vezes metro. Então o que a gente percebe aqui? Ó? Nessa relação de transmissão, eu aumentei a rotação. Né? Eu passei de 600 para 3.600, eu multipliquei por 6 a rotação. Se eu multipliquei a rotação, né, eu aumentei também a velocidade angular, né, e diminuí o torque. Né? O torque passou de 63,6 para 10,6 Newton vezes metro. Então vocês vejam, eu troquei velocidade de rotação por torque. Né? Aumentei a velocidade de rotação e diminuí o torque fornecido para o meu sistema aqui. Ó. Tá bom? Numa relação de 6 também, né? De 6 para 1, ou de 1 para 6. Tá bom? Então, gente, é isso. Vocês vejam como é fácil, né? Você descobrir qual que é o torque e a rotação de uma polia movida, sabendo dos dados, né, da relação entre diâmetros, né, e tendo alguns dados de rotação, né, de uma das polias aqui. Ó. Tá bom? Então, na próxima vez que vocês andarem de bicicleta, né, prestem atenção nessa mudança, né, nessa troca de energia por velocidade, né, de velocidade por torque. Né? Se você aumenta a velocidade, você diminui o torque.
né? Se você diminui a velocidade, você aumenta o torque. Percebam isso quando andarem de bicicleta. Tá bom, gente? Bom, pessoal, então na próxima aula nós vamos ver então algumas características e formas construtivas aí dos sistemas de transmissão por polia correia. Tá bom? Até a próxima aula.